A segunda lei da termodinâmica, ela foi enunciada por diversos físicos. Eu trouxe dois enunciados. Um deles é o de Clausius, que diz o seguinte: o calor passa espontaneamente de um corpo quente para um corpo frio. O inverso só ocorre com a realização de trabalho. Bem, nós estudamos nas primeiras aulas de física e desde então, ao longo de todo o nosso ano, falamos que o calor ele flui espontaneamente do corpo quente para o corpo frio. Bem, se ele flui espontaneamente do corpo quente para o frio, obviamente ele não vai fluir espontaneamente do corpo frio para o quente. Então, isso é o que traz o enunciado de Clausius. Ele diz que o inverso, no caso, o calor fluir do corpo frio para o corpo quente, só é possível se for realizado um trabalho. E para isso eu vou precisar de duas fontes térmicas de temperaturas distintas, ou seja, de temperaturas diferentes, para que esse calor ele consiga fluir de uma para outra. Bem, também temos o segundo enunciado, que é o de Kelvin Planck, que diz o seguinte: é impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, converta calor integralmente em trabalho mecânico. Ou seja, Kelvin e Planck dizem que só é possível uma máquina térmica realizar trabalho por meio de uma quantidade de calor obtida de uma fonte quente. No entanto, essa máquina térmica não será capaz de converter todo esse calor em trabalho. E em consequência disso, parte desse calor se perderá, ou seja, será rejeitado nesse processo para uma outra fonte, uma fonte fria, que geralmente, em muitos casos e na maioria das vezes, é o meio ambiente. Bem, novamente, ressaltando, o enunciado de Kelvin Planck diz para a gente que uma máquina térmica não será capaz de converter todo o calor em trabalho. Parte desse calor será perdido e será jogado para o meio ambiente, que no caso é uma fonte fria. Puxando o gancho para poder falar das máquinas térmicas após ter enunciado esse princípio da termodinâmica, da segunda lei da termodinâmica de Kelvin e Planck, nós temos o seguinte: uma máquina térmica nada mais é que um equipamento que converte calor em trabalho mecânico de forma contínua, ou seja, ou melhor, enquanto essa máquina térmica estiver ativa, estiver funcionando, ela vai continuar realizando esse procedimento, convertendo calor em trabalho, ou até que as fontes térmicas se igualem à temperatura, e daí já não é mais possível retirar calor de uma fonte quente e realizar um trabalho e jogar o restante na fonte fria, já que essas fontes estariam com a mesma temperatura. Bem, aqui nós temos um desenho onde exemplifica isso. Uma máquina térmica ela retira calor da fonte quente, realiza um trabalho e então joga o calor restante para uma fonte fria, que no caso é o ambiente. Eu posso calcular esse trabalho realizado por essa máquina térmica como sendo tal igual a quantidade de calor que eu retiro da fonte quente menos a quantidade de calor que eu jogo ou que ela joga na fonte fria. E qual seria o rendimento de uma máquina térmica? De imediato, eu já te digo que jamais uma máquina térmica conseguirá converter todo o calor em trabalho. Isso já foi colocado no enunciado de Kelvin e Planck e também, de forma subjetiva, está prescrito no enunciado de Clausius. Bem, o rendimento de uma máquina térmica não poderá ser de 100%, porque ela não consegue converter todo o calor em trabalho. Parte desse calor será perdido nesse processo. Então, o rendimento de uma máquina térmica será sempre inferior a 100%. Existe um ciclo, que é o ciclo de Carnot, que não foi abordado na apostila, que diz que uma máquina térmica operando em um ciclo de Carnot, ao qual nesse ciclo temos duas transformações isotérmicas intercaladas por duas transformações adiabáticas, uma máquina térmica teria o seu melhor rendimento. Mesmo dessa forma idealizada pelo ciclo de Carnot, o rendimento ainda assim é inferior a 100%. Bem, e eu posso calcular o rendimento de uma máquina térmica como sendo N o rendimento dela igual à energia útil, ou seja, o
trabalho realizado por essa máquina térmica dividido pela energia total, ou seja, a energia injetada nessa máquina térmica, a energia que sai da fonte quente, ou que ela retira ou recebe da fonte quente. Então, o nosso N seria, aqui no nosso cantinho, N igual ao trabalho tal, dividido por Q da fonte quente, ou seja, a quantidade de calor que ela obtém